Olá, turma do nono ano. Aqui é o professor Paulo Diego mais uma vez. Estou aqui gravando mais um vídeo com a explicação da atividade da semana. Vamos logo lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Vai aparecer logo aí na tela de vocês também a atividade da semana, tá? Então, essa atividade aqui para o nono ano. Na verdade, não sei quem foi o professor, não colocou aqui o nome, então vamos só chamar de professor. Então, o professor dessa semana, que foi responsável por elaborar a atividade do nono ano, vai trabalhar aqui a voz passiva em inglês, certo? Vocês devem ter visto já isso em português, mas aí a gente vai trabalhar aqui um pouco na área de inglês, tá? E ele começa aqui dizendo: observe o pôster e oralmente responda as seguintes perguntas. Não é para estar respondendo no caderno, é oralmente. Então, a qual gênero pertence o filme Lanterna Verde? Ele coloca aqui o cartaz, o pôster, né? O cartaz do Lanterna Verde, que é o Green Lantern. E aí ele pergunta qual o gênero. Se, que a gente já trabalhamos isso especialmente no oitavo ano, certo? E aí qual é o gênero? Se é um filme, uma animação, se é um drama, se é um romance, se é um filme de faroeste, se... No caso aqui, como é um filme de super-herói, com certeza é um filme de action, ação, certo? E normalmente muitos filmes têm dois gêneros ou mais, certo? Pode ser terror e suspense, né? Horror and thriller, que é terror e suspense. Aí tem outros que é comédia e romance, comédia romântica, né? Romance. Aí tem comedy, mas aqui é um action e como é de super-herói também vai ser adventure. Então é mais aventura do que ação. A ação é mais policial, é mais tiroteio. Aqui é mais adventure, que é uma aventura, né? Então o Green Lantern seria o gênero adventure, ok? E aí a próxima pergunta que foi feita para a gente é: você já assistiu ao filme ou sabe alguma curiosidade ou informação sobre ele? Pessoalmente, eu não assisti ainda. Já estou curioso até para assistir, até porque apareceu aqui e pretendo assistir. Não assisti. A informação sobre ele não tenho muita, certo? Mas eu gostaria, claro, de assistir, talvez ter mais informação sobre esse filme, o Green Lantern. E aí tem algumas perguntinhas aqui logo abaixo, na verdade, mais informação, certo? Olha, diz o seguinte: leia novamente as frases do pôster com essas informações. É possível dizer quem treina heróis ou quem escolheu o herói Lanterna Verde? Então está aqui em inglês e diz: circule os verbos das seguintes frases, certo? Então, o que eles estão falando é sobre essas frases aqui, ó. Some heroes are born. Então, a gente vai circular como eles pediram, claro, lá na parte de baixo, mas aqui, ó. Some heroes are born. Olha só que tem o verbo to be e tá aqui o verbo nascer. Alguns heróis são nascidos, certo? Aqui tá tudo na voz passiva. E a pergunta que se fez foi: você consegue identificar, ó, é possível dizer quem treina os heróis ou quem escolheu o Lanterna Verde? Ó. Alguns heróis são nascidos, certo? Some are trained, alguns são treinados. Então, não tem na voz passiva aqui quem é o treinador dos super-heróis, né? Então, se tivesse, seria by the trainer, by someone else, by someone. Né? Então, some are trained, alguns são treinados, aí eu poderia colocar por fulano, por cicrano, que seria o by someone, by so and so, certo? E aí tem o próximo aqui, a gente circulou como eles pediram. Ele pediu, o professor, para circular os verbos. Na verdade, é um verbo com auxiliar. O verbo auxiliar aqui é o verbo to be, está no presente, né? E o verbo principal, o primeiro é o born, que é o verbo nascer, e o segundo aqui é o verbo train, que é o verbo treinar. E o último, he was chosen, falando, se referindo ao Green Lantern, o Lanterna Verde. Então, ele foi escolhido. Então, aqui o verbo to be, ele está como auxiliar. Então, a gente não sabe quem foi que eles
que escolheu, mas aqui tem. O Lanterna Verde foi escolhido. Por quem? Não tem. Tá tudo aqui na voz passiva. E aqui vai explicar um pouco melhor sobre essa questão da voz passiva, certo? Os verbos nas 3 sentenças estão na voz passiva, certo? O que significa dizer que o foco, é importante saber, muda o foco da voz ativa para a voz passiva. E aqui, vou só ler aqui e eu explico, certo? Ó, diz o seguinte, ó, o foco é na ação, que é o caso da voz passiva. O foco é que está na ação e não quem fez a ação. Então, o foco é na ação. Ou ainda, o agente não é importante. Pode sim colocar o agente, como eu disse, por fulano, por cicrano, por alguém. Mas não é importante, não é esse o principal foco. O principal foco é na ação. Então, o agente não é importante para o sentido da frase ou não é conhecido, que é o caso aqui dos 3, né? Como nos exemplos retirados do pôster, certo? E aí o professor coloca mais alguma coisa além, só clicar aqui nesse link do YouTube que você vai ser direcionado a um vídeo que vai lhe ajudar a entender um pouco mais sobre a voz passiva, tá? Então, você fica à vontade de clicar ali, aí, e assiste esse vídeo que o professor disponibilizou para você, certo? E aí ele continua. Observe a seguinte frase. My bike was stolen. Deus me livre, mas aqui está dizendo. Minha bicicleta foi roubada. Minha bicicleta foi roubada. Deus me livre. Mas aqui o foco, ele está na ação. Eu poderia dizer, alguém roubou minha bike. E aí o foco estava em quem roubou. Alguém. Foi alguém que roubou. Saiu o sujeito, roubou minha bike. Mas aqui está na ação. Minha bike foi roubada. O foco está na ação. A ênfase da frase está em quem pratica ou em quem sofre a ação. Então, está na ação, né? Em quem sofre, pois na frase destacada, o importante é saber que a bike foi roubada e não quem roubou a bicicleta. Então, o caso aqui, ó, em quem sofre a ação, tá? Então, esse é o caso aí da voz passiva. O foco está na ação. Dessa forma, na voz ativa, a frase ficaria assim. Dave, alguém, né? Porque ele escolheu aqui um sujeito, um personagem, ele disse alguém, mas esse alguém aqui ele colocou como por nome Dave. Então, Dave stole my bike. O objeto, né, que é my bike. E o verbo, e aqui é o sujeito. Sujeito, verbo, complemento, o objeto aqui. Mas a voz passiva diz o seguinte: a estrutura da frase muda. O objeto passa a ser o sujeito. Isso na voz passiva, certo? O objeto passa a ser o sujeito. O verbo to be, de acordo com o tempo verbal da frase, mais o particípio do passado, o past participle, particípio do passado, os verbos no passado particípio é a terceira pessoa da coluna da tabela. No livro de vocês, deve ter uma tabela com os verbos no presente, no passado, e aí a terceira coluna que ele está falando aqui é aquela coluna que tem os verbos no particípio do passado. Tem presente, passado e particípio do passado na terceira coluna. Então, ele vai ficar da seguinte forma, ó, já na voz passiva, aqui o objeto, que seria my bike, ele vai ser, na verdade, como sujeito aqui da frase, my bike was stolen, e aí o verbo to be, como aconteceu no passado, o verbo to be vai ficar no passado. Foi roubado, ó, o verbo aqui, então tem o verbo to be, que ele é como auxiliar, e o verbo principal, que foi roubada, e aí está no particípio do passado, certo? Ó, como está aqui, ele está somente no passado, estou. E aqui está no particípio do passado, juntamente com auxiliar o verbo to be. E aí, um complemento não é obrigado. Eu poderia bem dizer, my bike was stolen. Mas eu quero também dizer, o foco está na ação. Mas eu posso sim dizer, não é tão importante, mas eu posso dizer que foi o Dave que roubou. Então,
pelo Dave. Então, my bike was stolen by Dave. E aí o professor já passa aqui para os exercises, certo? Um exercíciozinho aqui. Vamos lá. O enunciado está em português. Muito bom, né? Relacione as obras aos artistas. Em seguida, construa frases na voz passiva como as frases estão no passado, o verbo to be se transforma em was ou were. Então a gente vai primeiro descobrir aqui, ver se vocês se lembram aí nas aulas de arte, nas aulas de história, algumas dessas informações. A primeira, number one, aqui é 0800, de graça para a gente aqui já foi dada, de graça. Então, number one, Mona Lisa foi o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci painted. Então, na voz passiva vai ficar assim, Mona Lisa was painted. Que na terceira coluna, o particípio do passado, nesse caso aqui não é necessário somente colocar o ed, né? Porque é um verbo regular. Então, painted. Então, Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. Então, essa seria a number one. E aí a gente vai para o number two, Harry Potter. Quem escreveu Harry Potter foi a J.K. Rowling. Foi essa a escritora. Então, write é o verbo escrever. E written está no particípio do passado, que seria o equivalente ao português escrito. Então, o Harry Potter foi escrito por J.K. Rowling. Então, esse daqui vai ser o nosso number two. Harry Potter was written by J.K. Rowling. Então, Harry Potter was written by J.K. Rowling. E aí temos Brasília. No caso aqui, temos três opções como podendo ser resposta. Não foi Brasília não foi pintada por Michelangelo, de jeito nenhum. Ou não foi esculpida tampouco por Auguste Rodin, mas sim desenhada, arquitetada pelo famoso arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. Então as obras dele são reconhecidas mundialmente, especialmente a construção de Brasília. Então o number three vai ficar aqui, certo? E aí o number four, The Thinker, que é uma escultura parisiana, né, em Paris, que tem alguém pensando. Aqui está em inglês diz The Thinker, que quer dizer o pensador. Então essa escultura está lá em Paris. Não foi o Michelangelo, pintado pelo Michelangelo, mas sim uma escultura esculpida pelo Auguste Rodin. Então, The Thinker was sculptured by Auguste Rodin. Então, that's number four, o número 4. O número 4 é aqui. E por critério de eliminação, a gente já sabe que o Michelangelo painted the creation of Adam. Então, o Michelangelo, né, no Renascimento, ele pintou essa obra, a criação de Adão, certo? Que é, você vê Deus tocando o dedo, e Adão, né, os dois tocando os dedos, assim, é uma coisa bem sensível. Então, The Creation of Adam vai ser o number 5, que foi o Michelangelo que pintou, certo? Então, o number 5. E aí tem as respostas. Mas aí a gente vai colocar isso tudo na voz passiva agora, já que a gente descobriu quem foi que fez o quê e tal. O number one também aqui está feito para a gente 0800 de graça, feito aí. Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. Então temos o number two. O number two foi o Harry Potter. E o Harry Potter foi escrito, né, pela J.K. Rowling. Então a gente vai dizer exatamente dessa forma. O foco aqui está na ação. Escreveu o Harry Potter foi escrito pela J.K. Rowling. Então vamos lá. Harry Potter was written by. Aí o nome dela é abreviado dessa forma e se eu não me engano, pode ser ou eu ou o professor que está equivocado. Mas, se eu não me engano, o nome dela é dessa forma, com um W. Vou até pesquisar para só tirar a dúvida, certo? Então vamos lá.
O number 3, que é o nosso próximo aqui, e pesquisei agora e estou correta, é o J.K. Rowling é com W dessa forma, tá? E aí Brasília foi construída pelo grande arquiteto Oscar Niemeyer. Então vamos lá. Brasília. Ok? Brasília Ok, Brasília. Só para eu tirar uma dúvida aqui. Vamos lá. Então, Brasília was. Vamos lá. Brasília was designed by Oscar Niemeyer. Brasília was designed by Oscar Niemeyer. Ok, vamos para a próxima. The Thinker. Então, The Thinker, que é o pensador, vai ficar dessa forma. The Thinker. Então, was sculptured, que é esculpido, by August Rodin. Ponto. Ok? E aí, o último, number 5, Michelangelo aqui fez pintou, né, a criação de Adão. Então, the creation of Adam was painted by Michelangelo. Bom, então foi pintada pelo grande Michelangelo, ok? E aí a gente apaga aqui, vamos para a próxima, ok? Let's go. Continuando aqui trabalhando as atividades, os exercícios com a voz passiva. Então escreva um X nas frases que encontram-se na voz passiva. Então, I buy a new house, aqui está na voz ativa. Quem é o foco aqui é quem faz a ação. Eu compro a casa. Então, the house was built by me. Aqui o foco não, aqui é diferente. O foco aqui nesse caso, ele está na ação e não em quem comprou, porque quem comprou foi eu, mas o foco aqui está que é a casa, a ação, a casa foi comprada. Dreams were realized. E aí o foco está no dreams, né, na ação, foi realizada. Então, marcamos. Então, you drive very well. O foco aqui é você. Você dirige bem. Não. Então, the school is painted by the students. Aqui sim. O foco é a pintura da escola, que é pintada pelos estudantes, e não o foco sendo os estudantes. Então, essas três aqui são as respostas da 2, certo? B, C e letrinha E. Ok, let's go to number 3. Número 3. Qual das alternativas apresenta a frase Somebody must send me the new books na voz passiva? Então, aqui é uma frase que ela está na voz ativa. E a gente quer descobrir entre essas 4 opções qual delas seria a correta da voz passiva. Então, alguém deve me enviar os novos livros. Alguém deve me enviar os novos livros. E a gente vai mudar para a voz passiva, que em português ficaria: os novos livros devem ser enviados para, por alguém. Para mim, por alguém, certo? Então, the new books would be sent to me. Seria enviado para mim. Não. The new books must be sent by somebody. Agora aqui temos um vencedor, né?
be sent. The new books must be sent. Não, na verdade aqui, ó, send me. Então, esse daqui, claro que aqui tem by somebody, mas be sent to me. Se fosse completo, deveria ter aqui, ó, the new books must be sent to me by somebody. Aí sim estaria correto, certo? Mas aqui, não. I must send the new books. Aqui está o foco no I, né? Em mim, ó. Eu devo, não na ação. Agora aqui, ó. The new books must be sent to me. Aí sim, tá completo. Porque o foco aqui não tá nem em quem fez a ação, mas aqui tá a frase completa. Então, the new books must be sent to me. Aí eu poderia até colocar by somebody, mas aqui seria a nossa resposta, tá? De acordo com a personagem da charge, tenhamos a personagem aqui, ó. It's a chicken, uma galinha. Porque ela preferiu usar a voz passiva. Por que ela preferiu usar a voz passiva? Então vamos entender o que é essa charge. Savage chickens. Galinha savage, saborosos, na verdade, savage, né? Vamos lá. Mas eu não sei se é realmente savage significa saborosa. Eu vou ter que pesquisar aqui essa palavra, tá? Mas vamos lá o que ela diz, essa chicken, savage chicken. An error has occurred. Um erro tem ocorrido. I'm saying this in the passive voice to avoid taking any personal responsibility. Um erro tem ocorrido. Eu estou, ó, I am, ou I'm, está abreviado. Saying this, eu estou dizendo isso na voz passiva para evitar levar qualquer responsabilidade pessoal. Então ela foi esperta e não disse, eu cometi um erro. I committed a mistake, ou I made a mistake, ou I made an error. Ela diz que um erro foi ocorrido, um erro ocorreu. Então ela diz, a gente vai colocar aí, ó, porque ela preferiu usar a voz. Então, ela mesmo diz, ó, para evitar levar a responsabilidade pessoal. Então a gente vai responder aqui, tá? Então, ó, para evitar evitar levar a responsabilidade. Vamos colocar do jeito que tá, certo? Responsabilidade pessoal do erro. Aí, para evitar levar a responsabilidade pessoal do erro. De acordo com ela, foi o que ela disse, então é o que também está sendo pedido, de acordo com a personagem da charge, porque ela usou essa frase aqui na voz passiva. Então, para evitar levar a responsabilidade pessoal do erro. Tá? Então, apagando aqui, e eu acho que com essa número 4 é o fim, é exatamente isso. Hashtag stay home, o professor colocou aí. Então, a gente continua com as aulas remotas. Eu vou continuar fazendo, gravando os vídeos com as explicações das atividades. Um forte abraço, valeu, até a próxima. Tchau, Cris.